Informação de hoje, então, pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da ação que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível. Como você já sabe, há uma composição ali dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai mostrar para vocês agora quais são os componentes do Tribunal Superior Eleitoral que vão votar hoje sobre essa inelegibilidade ou não de Jair Messias Bolsonaro. Tá aí, vamos colocar o vídeo inteiro na tela com a explicação. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2022. É ministro efetivo do TSE desde junho de 2020 e termina o segundo biênio no tribunal em junho de 2024. A ministra Carmen Lúcia também vem do STF. Tomou posse como efetiva no TSE em agosto de 2022. Assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral em maio deste ano. O terceiro representante do STF é o ministro Nunes Marques, membro efetivo do TSE desde maio de 2023. Pela lei, quando a AIGE envolve eleições presidenciais, o caso deve ficar sob relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral. Atualmente, o corregedor é o ministro Benedito Gonçalves, que vem do Superior Tribunal de Justiça e foi empossado como efetivo no TSE em novembro de 2021. Outro representante do STJ é o ministro Raul Araújo Filho. Ele tomou posse como efetivo no TSE em setembro de 2022. Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares ocupam as cadeiras destinadas aos juristas. Os dois estão no primeiro biênio no TSE e tomaram posse como efetivos em maio deste ano. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, representa o Ministério Público Federal no TSE. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo acusado, então, nessa ação de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Naquela reunião que foi divulgada pelos veículos, pelos meios de comunicação oficiais, a reunião com os embaixadores e representantes diplomáticos também de 40 países, né? Em julho do ano passado, dentro do Palácio da Alvorada, ali que Bolsonaro fez diversos ataques às urnas eleitorais sem apresentar provas. Esse julgamento, ele vai começar de que forma? Com o voto do ministro relator, que é o ministro Benedito Gonçalves. Em seguida, votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente da Corte. Alexandre de Moraes será o último a votar. O julgamento começa, então, hoje, às 7 horas da noite. Então, na quinta-feira, vamos lembrar aqui que o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, o relator, ministro Benedito Gonçalves, leu a íntegra do seu relatório ali, né, resumiu bastante o caso. O Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet, também fez suas argumentações, o advogado de defesa, o Tarcísio Vieira, fez as argumentações dele na última quinta-feira. Representante do PDT, do partido autor dessa ação, também apresentou todos os seus argumentos e agora a gente vai acompanhar, é claro, o voto do relator, que deve começar a sessão de hoje, que começa a partir das 7 horas, né? E é importante lembrar ainda que o Ministério Público Eleitoral apontou ali um desvio de finalidade nessa reunião e defendeu a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso seja necessário uma análise do caso, e vai continuar então na sessão até de quinta-feira também. É possível que esse julgamento prorrogue até quinta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele repetiu numa entrevista à Folha, que foi publicada nessa sexta-feira, a sua defesa contra esse processo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode torná-lo inelegível, né? Ele disse que tem uma bala de prata para a eleição de 2026. Vamos ver o que Bolsonaro disse? A gente preparou uma ilustração, tá aí, ó. Tenho uma bala de prata, mas não vou te dizer para você não ficar perturbando no bom sentido. Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar. O que nós plantamos ao longo de 4 anos não foi blá, blá, blá. Eu fui para o meio da massa, bafo na cara, arriscando levar um tiro, uma facada. A gente trouxe o pessoal
para acreditar no seu país. Essa foi a aspas que Bolsonaro deu, né, para Folha de São Paulo, e ele disse também que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela pode até se candidatar à presidência da República se quiser, mas ele destacou que lhe falta experiência. Sobre o apoio de uma futura candidatura nacional ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro disse que teria de conversar com ele. Segundo o ex-presidente, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral querem puni-lo pelo conjunto da obra e não apenas pela reunião com os embaixadores na qual o então presidente pôs em dúvida a segurança do sistema eleitoral também. A gente tem essa outra ilustração, ou não? Foi só aquela? É isso? Está aí, ó. A ilustração que mostra a arte que a gente preparou da aspas de Jair Bolsonaro, falando que tem certos absurdos, botaram na ação do TSE até o 8 de janeiro, que ainda está em investigação, inclusive em uma CPI. No Brasil, o golpe foi de senhorinhas com uma Bíblia debaixo do braço, de senhorzinhos com a bandeira do Brasil nas costas, fecha aspas, foi o que disse Jair Messias Bolsonaro. Sobre esse assunto, que é o assunto do dia, da terça-feira, talvez seja o assunto da semana, provavelmente, a gente vai debater esse assunto agora no meio-dia em Brasília, num debate importante para que você tenha essa leitura de dois pontos de vista divergentes aqui, e nossos convidados são o líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Carlos Jordi, e também o líder do PDT na Câmara dos Deputados, deputado André Figueiredo, participam comigo desse debate. Muito boa tarde para vocês, muito obrigado, deputados, líderes, pela participação aqui no meio-dia em Brasília. É importante eu lembrar aqui para vocês, a gente tem 2 minutos de resposta para cada um dos nossos convidados. Esse tempo vai ser cronometrado por mim aqui, e eu vou mostrar para vocês, é claro, todo esse tempo que vai ser corrido. Porém, eu peço para que vocês eu vou desaparecer da tela, quando eu retornar na tela, vocês já sabem que já está chegando os 20 segundos finais para vocês fazerem as últimas considerações na resposta de cada um de vocês, tá certo? E no final, cada um dos nossos convidados tem 2 minutos para fazerem as considerações finais. Eu começo com o deputado Carlos Jordi. Deputado, líder, eu queria começar esse debate lhe perguntando como é que o senhor avalia a eleição de 2024, caso Jair Bolsonaro se torne inelegível. Olha, eu não tenho dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro ele é o maior cabo eleitoral do país. O PL saiu muito fortalecido na eleição de 2022. Nós fizemos a maior bancada de deputados, fizemos a maior bancada de senadores pelo nosso partido, e isso demonstra a força do presidente Bolsonaro. Hoje o PL se torna um partido orgânico, um partido de direita, e que nós vamos trabalhar ativamente para, nessas eleições de 2022, fazermos o maior número de prefeitos. E o presidente Bolsonaro está cada vez mais fortalecido, ao contrário do Lula, que está cada vez enfraquecido, cada vez mais enfraquecido. Por tantas medidas horrorosas que vem tomando contra o país, tantas falas absurdas que vão fazendo com que ele faça o Brasil um páreo internacional. Hoje, se o presidente Bolsonaro disputasse a eleição, ganharia facilmente. Por isso, eu tenho certeza que na eleição de 2022, de 2024, nós vamos fazer uma base muito forte de prefeitos e vereadores com o apoio do presidente Bolsonaro, com o apoio da nossa bancada, e vamos sair mais fortalecidos, já preparando, obviamente, né, a base para 2026, quando nós temos a expectativa de termos o presidente Bolsonaro novamente disputando. Obviamente que há essa covardia, que estão trabalhando para tirá-lo do pleito eleitoral de uma forma totalmente infundada, sem um precedente, sem respeitar o precedente que até mesmo o TSE já havia feito com essas AGEs, em que estão querendo colocar provas supervenientes, provas de forma intempestiva para torná-lo inelegível. Mas temos a expectativa de que ele possa concorrer. Caso não possa, ele será o maior cabo eleitoral também para 2026. Obrigado, deputado. O senhor ainda tem 10 segundos aqui ainda para concluir. Caso não queira, a gente pode seguir, então, com o questionamento para o líder do PDT, deputado André Figueiredo. Pode seguir. Deputado André Figueiredo, quero fazer o mesmo questionamento para o senhor. Como é que o senhor avalia a eleição de 2024, caso
o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se torne inelegível. O tempo começa a contar a partir de agora. Bem, boa tarde, Kenzo, boa tarde, colega, deputado Carlos Jordi. A nossa avaliação diverge, evidentemente, bastante do líder da oposição, o deputado Jordi. Nós temos absoluta compreensão, primeiro, de que, pelo andar da carruagem, a justiça será feita e o Bolsonaro será declarado inelegível a partir dessa decisão, em cima de uma ação de investigação judicial eleitoral que o PDT ajuizou ainda no mês de agosto do ano passado, portanto, antes das eleições, e que a gente tem, claro, a convicção de que Bolsonaro, no decorrer dos seus 4 anos, ele incorreu em quase todos os tipos previstos para crime de responsabilidade. E, na sua conduta absolutamente indevida no processo eleitoral, ele também incorreu em vários tipos já previstos na Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa. Ele incorreu em abuso de poder político, nessa reunião com desembargadores, abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional, utilização indevida dos meios de comunicação, inclusive de uma rede pública. Então, nada mais justo que ele realmente seja declarado inelegível a partir de julgamento, efetivamente, onde ele terá todo o direito de defesa, como vem tendo, e, claro, prevendo essa inelegibilidade, lógico que a situação também para as eleições municipais de 2024 não ficam tão fáceis. Não há de se contestar que o Bolsonaro criou, lógico, um séquito de seguidores, que ele pode falar a maior besteira do mundo, todo mundo bate palma. Então, nós não temos essa dúvida. Mas achar que ele vai ser preponderante nas eleições municipais é se esquecer de 2020, quando ele tinha o poder na mão e o PL, ou o partido que ele estava à época, PSL, não tinha nenhuma força no processo eleitoral municipal. É uma eleição bem diferente. Ok, deputado. 2 minutos aqui, contados no relógio. Agora eu começo a pergunta com o senhor, deputado André Figueiredo. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela pode ficar muito complicada caso ele se torne inelegível, se de fato o mandato dele se for cassado, de fato ele fica sem mandato, fica sem dinheiro e também sem direitos políticos. Qual a sua avaliação, deputado André Figueiredo, sobre esse cenário para Jair Messias Bolsonaro? Bem, Kizor, na verdade, o ex-presidente não tem mandato. Ele não foi eleito, portanto, não tem mandato. Então, como nós ajuizamos antes do processo eleitoral, que aconteceu em outubro, nós também pedíamos a cassação do mandato caso ele fosse eleito. Então, o que nós queremos agora, lógico, depois que foi efetivada a vitória do presidente Lula, é que ele realmente perca os direitos políticos e, consequentemente, se torne inelegível até 2030, porque nós temos aí que essa pena, ela inicia logo após o processo eleitoral que deu motivação para isso. Então, 2 de outubro de 2022, então ele iria até 2 de outubro de 2030. Então, nós temos aí a convicção de que em o TSE aprovando, como nós temos muita expectativa disso, até porque o nosso advogado, o nosso departamento jurídico do PDT foi muito profícuo quando fez essa AIGE e, consequentemente, nas palavras do Dr. Valber Agra, que é o nosso advogado, ele foi extremamente eficiente, mostrando claramente as razões que faziam com que nós tivéssemos essa ação ajuizada. Nós não estamos fazendo em cima do vazio, estamos fazendo em cima de fatos absolutamente comprovados que fazem com que ele realmente possa incorrer nessa ação de inelegibilidade, consequentemente, nós termos o Brasil tendo, digamos assim, um regime democrático sendo respeitado. Quando você tem uma inelegibilidade, você não está perseguindo politicamente ninguém, você está assegurando a defesa do regime democrático por meio do direito. E é isso que nós fizemos, é isso que nós queremos cada vez mais, fazer com que o Brasil, os seus governantes, respeitem as instituições, respeitem a nossa legislação. E o ex-presidente foi muito pródigo em desrespeitar constantemente a nossa legislação, as nossas instituições, o nosso povo, inclusive com as chacotas que ele fazia dessa pandemia que vitimou mais de 700 mil brasileiros. Então, a gente não pode esquecer desse conjunto da obra. E nós esperamos, evidentemente, que o TSE declare Bolsonaro inelegível.
Ok, deputado. Deputado Carlos Jordi, a situação do presidente, eu faço o mesmo questionamento para o senhor, pode fica muito complicada, já que Bolsonaro, se cassado, ele pode ficar sem mandato, ele não tem realmente nenhum mandato agora, mas ele, caso se candidatasse, poderia ter um mandato, mas ele fica sem mandato, sem dinheiro e sem direitos políticos. Como é que o senhor avalia esse cenário para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, primeiramente eu quero só fazer uma correção ao deputado André Figueiredo, que ele falou que em 2020 foi outro cenário que Bolsonaro não teve sucesso. Bolsonaro não estava no PSL, Bolsonaro tinha saído do PSL, nós não tínhamos candidatos em partidos, em um partido, não tínhamos um partido que pudesse ser nosso e ter uma identidade nossa. Hoje nós temos um partido orgânico como o PL e sei que vamos fazer um trabalho magnífico nas eleições, assim como fizemos para deputados e senadores em 2022. Bom, essa ação é um completo absurdo. Primeiro porque o fato que ensejou essa ação do PDT foi aquela reunião. Primeiro, 31 de maio, Fachin fez uma reunião com embaixadores. Uma reunião para falar sobre as sacrossantas urnas e dizendo que, assim que fosse declarado o vencedor das urnas no primeiro turno de 2022, que os chefes de Estado dos países, dos respectivos embaixadores, tivessem que aceitar o vencedor. Bolsonaro, sabendo que aquela não é uma função do Tribunal Superior Eleitoral e sabendo que aquela função é dele, uma função de falar com os embaixadores, convocou uma reunião no dia 18 de julho, manifestando a sua preocupação com a falta de transparência das urnas, falta de transparência do processo eleitoral e também com o aprimoramento das urnas, já que isso também é algo que grande parte da população demonstra, inclusive com a própria Câmara dos Deputados também demonstrando essa preocupação. Nós tivemos uma votação de 229 votos a 218 na PEC do voto impresso e não vencemos por conta da interferência também de ministros do TSE que foram na Câmara dos Deputados para mobilizar votos contra. O PDT entrou com uma ação contra o presidente Bolsonaro a partir dessa reunião por abuso de poder político e por uso indevido dos meios de comunicação. E agora, depois que estabilizou o processo, em dezembro, eles entraram com provas supervenientes dessa minuta de estado de defesa que não tem nenhum cabimento e contraria o precedente do próprio TSE. Ok, deputado Carlos Jordi. Agora eu começo o questionamento com o senhor e gostaria de saber, em caso de não ser condenado, Jair Bolsonaro sai mais forte na sua avaliação? É uma ameaça para Lula em 2026? Olha, eu não tenho dúvidas, o presidente Bolsonaro está muito fortalecido, um presidente que entregou muito para o país. Entregou muito, ainda que houvesse aquele cenário de pandemia, pós-pandemia, em que o mundo inteiro viveu uma crise econômica sem precedentes, e o presidente Bolsonaro entregou um país com a menor taxa de desemprego desde 2015, com a quarta menor inflação do G20, um cenário econômico próspero, com investimentos estrangeiros. E agora o brasileiro percebe, sobretudo aqueles que fizeram L, que foram enganados pelo encantador de serpentes, e aqui eu trago as palavras do Ciro, que foi o candidato do PDT, que ele é um encantador de serpentes, que contou muita lorota, fez muitas mentiras, contou muitas mentiras, um estelionato eleitoral nunca antes visto no nosso país, e as pessoas percebem que foram enganadas. E agora o país vai de mal a pior. Por isso que agora o presidente Bolsonaro está cada vez mais fortalecido, sobretudo com todas essas injustiças que vão sendo cometidas contra ele. O que querem com essa decisão absurda, sem nenhum fundamento legal, sem nenhum embasamento jurídico e não respeitando nem mesmo os precedentes do TSE, que naquela oportunidade em que houve a cassação, a AIGE para a cassação da chapa Dilma Temer, não aceitaram as provas supervenientes da Lava Jato, da delação da Lava Jato. E agora querem esticar esse entendimento, esticar o objeto da ação com a narrativa de golpe, querem esticar também o marco temporal, aceitar provas intempestivas, simplesmente para tirar Bolsonaro da jogada, porque ele é uma ameaça ao sistema. E todos sabem que se ele disputar com Lula na próxima eleição, ele vence. Bolsonaro está muito fortalecido. Obviamente que, se ele vier candidato em 2026, nós vamos vencer a eleição. Caso ele não venha, será o maior cabo eleitoral para aquela pessoa que ele indicar para ser o candidato a presidente. Ok, deputado.
Deputado André Figueiredo, em caso de Bolsonaro ser condenado, na sua avaliação, Bolsonaro sai mais forte? É uma ameaça para Lula em 2026? Se falou condenado ou inocentado, Kenzo? Condenado, se ele for condenado. Se ele não for condenado, desculpa, se ele não for condenado. Perfeito. Eu não parto desse princípio de que ele será inocentado, até porque acredito muito na justiça. Agora, vamos trabalhar na perspectiva de que o Brasil precisa, e eu falo isso porque eu não sou do PT, eu com muito orgulho sou do PDT, que teve o Ciro como candidato a presidente, mas que nós não sequer piscamos os olhos quando fomos derrotados no primeiro turno e fomos apoiar a candidatura do presidente Lula, né, nós temos absoluta convicção de que o Brasil também precisa sair dessa polarização. Nós não aguentamos mais um terceiro processo eleitoral de polarização entre bolsonaristas e petistas. Nós precisamos ter um caminho alternativo, certo? Respeito o deputado Carlos Jordi, respeito quem pensa ideologicamente diferente da gente, mas com fundamentos, né? Que nós possamos ter aí uma candidatura dos segmentos da direita que possam representar realmente esses princípios da direita que eu combato, mas que respeito. O que nós não podemos é admitir, digamos assim, essa nova polarização. Tenho absoluta convicção de que o presidente Lula ele vai cumprir nesses 4 anos um papel imprescindível de transição para um novo momento do nosso país. Nosso país está saindo devastado dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, certo? Na verdade, um desgoverno. Né? Quando se diz que foi o menor índice de desemprego, é porque também houve mudança nos cálculos do CAGED, incluindo servidores públicos, incluindo microempreendedores individuais. Então, é absolutamente visível que o Brasil hoje tem uma população em situação de rua que não tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje nós vemos a miséria voltar à porta da casa do povo brasileiro. Eu sou do Nordeste, e aqui no Nordeste a gente vê gente sim passando fome, mas tenho absoluta convicção que hoje a gente vê isso em todo o Brasil. A gente vê isso em todo o Brasil por conta desses anos, onde, digamos assim, a falta de consciência de como é importante lutarmos para reduzir as desigualdades foi a marca mais absoluta da gestão Bolsonaro. Deputado André Figueiredo, eu começo agora perguntando para o senhor acredita em abandono de Jair Messias Bolsonaro? Bem, eu tenho absoluta certeza do seguinte, Kenzo. Eu convivi com o ex-presidente quando ele era deputado durante várias legislaturas. O Bolsonaro nunca foi um líder dentro do parlamento. Agora, lógico, digamos assim, o sentimento antipetista, ele soube, digamos assim, encarnar muito bem, né? Encarnar muito bem. Isso foi o que levou ele à vitória em 2018, não tenho dúvida disso. Agora, ele sem mandato, durante 8 anos, eu acho que muita gente vai desembarcar desse barco. Vai desembarcar de algo que não tem mais futuro. Né? Por mais que ele venha com declarações absolutamente inverídicas, eu tenho absoluta convicção de que mesmo os segmentos que hoje o apoiam podem migrar para uma outra alternativa que tenha, inclusive, os mesmos pensamentos que são legítimos, né, de destruição do Estado, né, legítimos que eu estou dizendo por parte da direita, que cada vez mais aprofundar desigualdades. Né? Então, esse pensamento vai ter, sim, um candidato que represente isso tudo e pode, inclusive, ser mais competente tecnicamente que Bolsonaro foi. Mas talvez não tenha, digamos assim, a mesma habilidade de convencer as massas, né, que ele literalmente também é impressionante. Como ele conseguiu, da mesma palavra que foi utilizada aqui, encantar serpentes, né, trazer aí as pessoas para um pensamento sem nenhuma justificativa. O que a gente viu de proliferação de fake news, oriundas de pessoas ligadas ao ex-presidente, foi uma coisa impressionante. E as pessoas caíam nesses absurdos, inclusive em relação à vacina. Né? Até hoje eu vejo amigos dizendo que não vacinaram seus filhos porque essa vacina traz prejuízos grandes. Outros diziam que era um chip da China que ia ser implantado em cada um dos que tomassem aquelas vacinas oriundas da China. Então, a proliferação de fake news foi algo muito danoso à democracia brasileira. Por isso que eu acho que o Bolsonaro, sim, corre um grande risco de ser abandonado e, lógico, migrarem para uma outra candidatura que os represente. Deputado Carlos Jordi, faço o mesmo questionamento para o senhor. O senhor acredita em abandono do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, isso é impossível, porque Bolsonaro ele não representa
somente uma corrente de pensamento político, ele não representa a sua figura. Bolsonaro, ele é uma ideia, são ideais. Ideais, ideias não são abandonados, não morrem. Eu tenho certeza que o que Bolsonaro deixou de legado é algo que é impossível de você conseguir retirar da população. Bolsonaro resgatou o patriotismo da população. Bolsonaro deu esperança para a população de que poderíamos ter um governo sem corrupção, um governo que defendesse os seus valores de Deus, pátria, família e liberdade, que é a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro é conservador. E nós vimos aí, em todos os anos de governos PT e de governos de esquerda, uma total desvalorização do povo brasileiro, uma proliferação de inversão de valores, de bandidolatria, e Bolsonaro resgatou isso no povo brasileiro. Por isso que ele jamais vai ser abandonado. Ele é, hoje, o maior cabo eleitoral para qualquer candidato. E quanto à questão de encantador de serpentes, que o Ciro falou a respeito do Lula, e de fato ele é um encantador de serpentes, conta muita mentira, muita lorota, e acabou enganando muita gente. O presidente Bolsonaro não é encantador de serpente. Ele realmente representa aquilo que o brasileiro comum pensa. Por isso que o brasileiro comum o ovaciona, o seguiu e o elegeu presidente em 2018 sem ter dinheiro, porque realmente ele é esse nome de esperança para o nosso país. Agora, com relação às fake news que ele comentou, o deputado André Figueiredo, olha a quantidade de fake news que foram feitas na campanha pelo presidente Lula, que inclusive eles apoiaram, ele disse que apoiaram de olhos fechados, nem piscaram quando foi para o segundo turno, porque tanto hoje eles têm um ministério e recebem emendas do orçamento secreto graças a esse apoio. Mas olha a quantidade de mentiras que cometeram. Falaram que ia aumentar o salário mínimo, falaram que ia dar isenção de imposto de renda para quem ganhasse até R$5.000, falaram que o presidente Bolsonaro ia acabar com o salário mínimo, acabar com o 13º. As fake news, as maiores fake news, vieram do outro lado e hoje o povo se arrepende. Seu tempo. Obrigado, deputado, pela conclusão. Agora, como eu comecei esse debate com o deputado Carlos Jordi, eu quero começar as considerações finais com o deputado André Figueiredo. Deputado, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. O tempo começa a contar a partir de agora. Obrigado, Kenzo. O que eu vejo, naturalmente, é que, lamentavelmente, se busca dar continuidade ao processo eleitoral que se encerrou no ano passado. O que nós temos agora é que pensar o Brasil desses próximos 4 anos. Nós precisamos, respeitando a oposição, né, respeitando aqueles que divergem da gente, construir um caminho diferente para o nosso país. Né? Eu não tenho dúvida de dizer que nós nos livramos, talvez não do encantador, mas da própria serpente. Né? Porque Bolsonaro, ele literalmente representava o mal. O Bolsonaro representava o que é antagônico aos princípios cristãos. Né? Ele se utilizava da boa-fé da comunidade cristã, principalmente evangélica, né, para estimular o ódio entre as famílias. Então, esse momento passou. Vamos criticar o que for necessário criticar. Eu mesmo tenho sérias questões contra a gestão econômica do atual governo. Nós temos um pensamento bem diferenciado em relação à questão da taxa de juros, do sistema financeiro, que está 13,75, herdados dessa autonomia do Banco Central, que, lamentavelmente, paralisa a atividade econômica. Então, nós temos absoluta certeza que, primeiro, o Brasil vai ter, nos próximos 4 anos, uma redução de suas desigualdades. Isso é público e notório e sempre foi uma característica dos governos de esquerda. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos livrar dessa grande chaga que se autodenomina defensor do combate à corrupção. E se a gente vê quais histórias foram oriundas da corrupção do ex-presidente, de seus filhos e seus assessores, a gente fica absolutamente tonto de tanto ver o que, lamentavelmente, era uma bandeira deles, mas que, na prática, era totalmente diferente. Por isso que eu quero é que, nesses próximos 4 anos, nós possamos divergir, possamos debater e possamos construir esse Brasil, um Brasil de transição. O Lula não vai ser responsável pela implantação do Brasil que sonhamos, mas ele pode fazer um governo que leve a gente a ter esperança de um Brasil melhor. Obrigado, deputado André Figueiredo. Agora, deputado Carlos Jordi, quero lhe ouvir nas suas considerações finais. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, eu quero fazer aqui um esclarecimento para as pessoas que estão nos assistindo para entenderem a decisão teratológica que está sendo programada, que está sendo pronta para ser feita hoje contra o presidente Bolsonaro. No dia 31 de maio,
Fachin, como presidente do TSE, organizou uma reunião com embaixadores para falar a respeito das urnas do Brasil e do processo eleitoral, dizendo que ele era totalmente confiável. As urnas são sacrossantas e não poderiam ser questionadas, inclusive dizendo que, após o resultado do primeiro turno, com o resultado feito, os embaixadores desses países, aliás, os chefes de Estado dos respectivos países dos embaixadores, deveriam aceitar o resultado das urnas. E isso não é uma função do TSE, não é uma função de um órgão judiciário fazer reuniões com embaixadores. O presidente Bolsonaro, obviamente indignado, porque essa é a sua função, no dia 18 de junho, fez uma reunião com os embaixadores para esclarecer a respeito do processo eleitoral, de todo o questionamento e temor que alguns brasileiros, a maioria inclusive, tinham com relação às urnas do processo eleitoral e a falta de transparência. E, obviamente, não atacou ninguém, não pediu votos, nada. Em agosto, o PDT entrou com uma ação para impugnação, uma ação de investigação do presidente Bolsonaro e apresentando essas provas de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em dezembro, o ministro relator Benedito Gonçalves, que é aquele do tapinha na cara e missão dada, missão cumprida, estabilizou o processo, ou seja, não cabendo nenhuma prova nova, superveniente, ser juntada aos autos. E aí, em fevereiro, o PDT, se aproveitando do 8 de janeiro e dessa minuta do estado de defesa que foi encontrada com Anderson Torres, que não tem nenhuma conexão com o Bolsonaro, não tem a assinatura do Bolsonaro, pediu que isso fosse juntado ao processo. E aí, além de ser intempestivo, alargaram o processo para uma suposta narrativa de golpe. E isso é realmente algo inconstitucional. E hoje o que nós vemos aqui no Brasil, processo não tem mais conteúdo, tem capa. E a capa é o presidente Bolsonaro. Ok, deputado. Muito obrigado, deputado Carlos Jordi, deputado André Figueiredo, líderes importantes dentro do Congresso Nacional que participaram hoje, nessa terça-feira, desse debate, falando sobre a questão da possível inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Deputado André, deputado Carlos, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço.